Olá, nos encontramos mais uma vez, chegamos ao final da semana, estamos prontos aqui para estudar a Palavra de Deus mais uma vez, mais um dia, mais uma meditação, mais uma reflexão. E isso fortalece a nossa alma, o nosso coração e as nossas decisões para esse dia. Agradeço você mais uma vez por ter estado comigo todos os dias durante a semana e agradeço porque você compartilhou esse vídeo. Se você ainda não é inscrito ou inscrito no nosso canal, não se esqueça de se juntar à nossa grande família do Lição Fácil. E não se esqueça de deixar o seu gostei no final, tá bom? Vamos lá, deixa eu dizer uma coisa para você. Há uma confusão na mente das pessoas acerca da predestinação. Algumas pessoas acreditam que realmente Deus escolhe antes do nascimento as pessoas que serão salvas e escolhe também aquelas que se perderão. Nossa, isso é terrível, só de pensar nisso já me assusta. Deus escolhendo as pessoas antes do seu nascimento para a perdição e outros para a salvação. Não dá. É incompatível com o pensamento bíblico. Mas vamos ver. Porque a Bíblia fala assim, em Efésios capítulo 1, versículo 3, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, alguns pegando esse texto e outros mais da Bíblia, admitem que realmente Deus escolhe pessoas antes do seu nascimento para a salvação. Porém, nós vamos ver algumas ideias aqui que nos faz refletir em outra direção. Tá certo, a palavra predestinou aqui. Predestinou é determinar o destino antes. Tá certo, tá escrito, não tem como negar. Mas vamos pensar em algumas ideias. Primeiro, na passagem, o papel de Cristo é determinante, uma vez que a escolha divina de nos adotar ocorre por meio de Jesus Cristo ou nele. O verso 5 diz isso, né? E nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Ei, adoção de filhos. Todos nós estávamos perdidos, os efésios estavam perdidos. O apóstolo Paulo fala, ele nos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos. Então, Jesus aqui está pegando pessoas perdidas que estavam no mundo e está através dele e nele adotando-os para o seu reino. O que é predestinação? A predestinação acontece por meio de Cristo quando o indivíduo recebe o Evangelho e crê no Evangelho. Então, quando ele recebe o Evangelho e crê no Evangelho, ele passa a fazer parte do plano divino de salvação. Deus predestina todos para a salvação, todos. Como é que eu sei disso? Porque lá em 1 Pedro fala que Deus não retarda a sua promessa como alguns a consideram tardia, mas ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Olha que coisa interessante. Então, não é desejo de Deus que ninguém se perca. Deus predestinou para a salvação todos. Porém, nem todos, infelizmente, aderem ao plano. Nem todos aceitam o plano. Alguns viram as costas, se tornam diferentes, até vezes aceitam, mas por conta das tentações, da fraqueza moral, acabam sucumbindo diante das tentações, cometendo pecado e abandonando o Senhor. Esses se perderão, né? Esses se perderão. Mas há aqueles que aceitam, que recebem o Evangelho, quer ver? Eles recebem o Evangelho, o versículo 11 diz assim, olha só. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Olha que coisa interessante. O verso 13 diz, em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então veja que há uma condição para ser predestinado. É a condição de receber o evangelho, crer no evangelho, aceitar a Jesus, como diz aqui o verso 11, nele digo, no qual fomos também feitos herança,
predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, nós recebemos o Evangelho, cremos em Cristo, somos selados com o Espírito Santo, aí sim nós fazemos parte dessa herança maravilhosa, somos predestinados em Cristo. Deus exerce a eleição e a predeterminação em relação aos que escolhem a fé em Cristo, em vez de se relacionar salvos ou perdidos antes do seu nascimento, antes do nascimento das pessoas. A decisão divina é a resposta estudada, predeterminada aos que exercem fé em Cristo. Então, a predestinação, a eleição, é uma resposta à nossa aceitação de Cristo como nosso Senhor. Inclusive, aqui o segundo ponto é que no capítulo 1, versículo 3 ao 14, aqui é uma linguagem relacional vívida sobre a obra de salvação. Deus é Pai e nós somos filhos adotivos, que recebemos as suas abundantes bênçãos, certo? Então, nós devemos entender a linguagem sobre a escolha e a predeterminação à luz dessa rica linguagem relacional. Deus não é um juiz distante, mas é um Pai amoroso e carinhoso para com seus filhos. Então é nesse sentido que nós devemos entender essa linguagem da predestinação, certo? Bom, Deus honra a escolha dos seres humanos, né? O verso 13 especialmente nos diz que também em que também vós, depois de ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido. Então, quando eu recebo o evangelho, quando eu creio no evangelho, quando aceito a Jesus como meu Senhor, Deus me honra por causa dessa decisão e me confere e confere a você toda sorte de bênçãos das regiões celestiais. Lembra dessa expressão, regiões celestiais? Então, lá do céu, Deus derrama sobre nós as bênçãos incontáveis da sua graça. E Ellen White vai dizer assim, no incomparável dom de seu Filho, Deus envolveu o mundo inteiro em uma atmosfera de graça tão real como o ar que circunda o globo. Todos os que escolherem respirar essa atmosfera vivificadora viverão e crescerão, alcançando a estatura de homens e mulheres em Cristo Jesus. E é exatamente isso, querido amigo, querida amiga. Deus, Ele espera que eu e você tenhamos essa atitude, sabe? Essa atitude de exercermos a nossa liberdade para escolher o caminho certo. Né? Então, ao fazer isso, ao escolhermos, nós somos honrados por Deus com o selamento do Espírito Santo sobre nós, de maneira que nós tenhamos condições de sermos transformados em uma nova criatura, vivendo segundo a vontade de Deus, fazendo a sua vontade aqui nessa terra. Somente assim haveremos de ter segurança, né? Afinal de contas, quando nós lemos aí na semana que o Espírito Santo é o penhor, ou a garantia que diz isso, né? O qual, né, o Espírito Santo, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Está no verso 14, versículo 1, verso 14, o capítulo 1. Então, o Espírito Santo é a força fundamental e essencial para que realmente a predestinação, no sentido de que Deus nos escolheu pelo fato de termos escolhidos a crer no Evangelho, aconteça de maneira concreta. O Espírito Santo é essencial. Então, primeiro ele nos escolhe para ouvir o Evangelho. Agora, nós exercemos a nossa liberdade para aceitar ou rejeitar o Evangelho. Alguns rejeitam, outros aceitam. Aqueles que aceitam são selados com o Espírito Santo, que é a garantia de que nós receberemos a herança final. Beleza? É isso que Deus espera de nós. Né? Não existe essa ideia de que, meu Pai, de que Deus escolhe pessoas para a perdição. Que crueldade. Como é que alguém pode ser capaz de acreditar nisso, né? Não, Deus não escolhe pessoas para a perdição, não. Ele quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, né? Diz a Bíblia que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, mas anuncia a todos em todos os lugares que se arrependam. A todos em todos os lugares que se arrependam. Então Deus quer a salvação de todos. Todos é predestinados para a salvação. Agora, quem serão salvos?
somente aqueles que aceitarão a Cristo, exercendo a sua liberdade, aceitarão a Cristo. Claro que Deus de antemão já sabe quem vai aceitar, quem não vai rejeitar, mas Ele não interfere na decisão, porque senão Ele não nos daria o livre-arbítrio, né? Aliás, o livre-arbítrio seria uma farsa, seria uma enganação, se assim fosse. Graças a Deus que nós temos a palavra que nos ajude a compreender e a lição da Escola Sabatina que nos ajuda a refletir, não é? Foi bom estar com você nessa semana. Quero orar contigo. Querido Pai, nos ajude, Senhor, a compreender o seu grande amor, o seu propósito, a sua bondade todos os dias derramadas em nosso coração. Essa é a nossa única segurança. Te entregamos tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Foi bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Estaremos juntos na próxima semana, se Deus assim permitir. Aproveite bem o seu final de semana.